Fala galera, mais um podcast da SM Instituto Educacional e hoje nós temos o prazer de receber em nosso podcast a professora Bárbara Bravo, diretamente de Nova Friburgo. Bom dia, professora, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. É um prazer receber a professora em nossa escola. E aí a gente quer conhecer um pouco da professora, saber quem é a professora, por que odontologia e qual o caminho que trilhou aí, né? Eu creio que nossos espectadores aqui estão curiosos para conhecer um pouquinho mais da professora. Obrigada, um prazer é meu de estar aqui. Fiquei encantada com a estrutura que vocês têm, realmente é espetacular, parabéns. Obrigado. E assim, odontologia sempre foi minha paixão, né? Desde que me entendo por gente, desde que eu tinha lá meus 10, 12 anos de idade, que eu me lembro, eu sempre quis odontologia na minha vida. Então, eu sou extremamente realizada e feliz nessa profissão. E acho que tem muita coisa ainda bacana pela frente que eu posso realizar através da odontologia. Que legal. E a gente estava aqui nos bastidores conversando antes de dar início aqui ao nosso podcast, né? E você falou que foi a primeira da família, né? Não tinha ninguém na família dentista, absolutamente ninguém. Meu pai trabalhava com mecânica de carro, né? Retífica de carro. Minha mãe era professora, largou a profissão para cuidar da gente, ninguém da família é dentista. E na época, sabe, surgiu essa minha vontade desde cedo de ser dentista e ninguém entendia por quê. Na verdade, assim, eu entendia porque eu ia na minha dentista, eu achava aquele mundo, aquele consultório máximo, e falava, nossa, eu quero isso pra mim. E aí, meu pai, na época, até engraçado, eu já contei essa história assim, uma vez, na época meu pai não tinha condição financeira de pagar a faculdade pra mim, a faculdade era muito cara, e eu lembro dele falar assim, minha filha, você não quer fazer fisioterapia? Porque na cabeça dele, assim, usava branco, né? Uhum. Era tudo igual. Você não quer fazer fisioterapia, que era mais barato? E eu, assim, desesperada, em prantos, falando, não, pai, meu sonho é ser dentista. Estava encantado com o que você via no consultório da sua dentista, né? Isso, e eu achava muito legal aquilo. Que bacana, é uma história mais ou menos parecida com a minha. E na minha família também, nenhum dentista. E eu era encantado com o meu ortodontista. Eu achava a minha era orto. O máximo que movimentar um dente para aqui, para lá, eu falava, cara, eu vou fazer isso quando eu for para a faculdade. E acabei seguindo a odontologia, né, estimulado por esse professor, que foi meu professor na faculdade, em Nova Friburgo. E você também fez a faculdade em Nova Friburgo, na nossa antiga FONF, né? Eu fui a última turma da FONF, mas eu carrego com muito orgulho o título da FONF, porque foi uma faculdade espetacular para mim. Eu fiz grandes amigos, eu aprendi muito, eu estudei muito, fui muito feliz lá. Paguei até o último, meu pai fala, pagamos até o último mês, porque depois, né, virou UF, então virou federal, era gratuito. Mas assim, foi muito feliz. Eu carrego esse diploma da FONF com muito orgulho, muito carinho, por ter sido uma faculdade particular, por ter sido, sabe, uma faculdade que me abriu, sabe, portas para muita coisa na minha vida. E é legal a gente ouvir, né? Assim, gosto do que eu faço, isso é muito bacana porque mostra a vocação, né? E manifestar isso que você acabou de falar, que às vezes a gente escuta de outros colegas, no seu caso o contrário, né? Me sinto realizada dentro do que eu faço o que eu gosto, e isso é muito bacana, né? E a gente percebe que você fala com muito amor, com muito carinho, né? Das coisas que você já fez, das coisas que você está fazendo e do que você também pretende fazer aí mais para frente, com né? Com certeza, são 18 anos quase de profissão. Passei por muita coisa na minha vida, passei já por momentos, óbvio, de dificuldade, de falar, caramba, quero desistir. Mas eu nunca desistia porque sempre tinha um propósito maior. Eu sempre tive essa vontade de fazer dar certo, mas obviamente que eu falo para os alunos recém-formados assim, não desistam, sabe? Porque a gente vai passar por momentos ruins. Sim, claro. Quando eu me formei, eu trabalhava em um monte de clínica, eu trabalhava ganhando pouco, às vezes eu não conseguia nem pagar o ônibus, o lanche, sabe? Eu passei por muita dificuldade, mas eu nunca desisti porque eu sempre tive um propósito maior, que eu sabia que um dia eu ia chegar onde eu queria. Eu sempre tracei um caminho, sabe? Eu falei, não, eu vou seguir isso aqui porque isso eu vou ser realizada lá na frente. É legal. E o caminho é a resiliência, né, Marco? Eu acho que o sucesso não vem assim no estalar de dedos, né? Não, demora a gente trabalha para fazer, né?
essa trilha aí para chegar onde a gente quer. Sim. Então, se não tiver resiliência, paciência e vontade, sim, né, a gente não consegue andar. Muita dedicação. Eu abri mão de muita coisa na minha vida para poder me dedicar, para poder estudar, para poder, sabe, ter realmente um norte, uma linha ali que eu falasse, quero isso. Isso é bonito de se ver, né? A gente que acompanha você aí nas redes sociais, a gente vê o teu trabalho, a gente admira, é um trabalho muito bonito. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Obrigada. Eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para ser conquistada aí no seu futuro profissional. Tem. E Bárbara, me conta aí, você vem divulgando um trabalho bonito, bacana, muito na área de estética, né? Trabalhando com resinas. Conta um pouquinho pra gente desse trabalho teu aí, como é que funciona isso. Tenho visto você em congressos, né? Curso em Portugal, curso em São Paulo e quem sabe agora curso em Niterói. Sim, se né? Deus quiser. A SM abrindo as portas da casa para você, né? Seja bem-vinda à casa. Conta um pouquinho pra gente disso aí. Esse curso surgiu alguns anos atrás. Na época, eu comecei esse curso com uma amiga. Falei, cara, eu quero muito montar um curso de resina. Já é uma coisa que eu faço há muitos e muitos anos, só que não com essa ênfase que eu comecei a dar depois do curso. Assim, eu sempre fiz, mas eu nunca... há muitos anos atrás não tinha essa coisa de rede social, não tinha essa coisa de você mostrar seu trabalho como a gente mostra hoje. Então, eu sempre trabalhei com resina, mas eu nunca divulguei tanto assim, né? E aí eu falei com ela, cara, eu quero muito montar um curso. E na época eu chamei essa minha amiga para montar, a Elisa. Elisa, um beijo. É uma amiga, assim, muito querida. E a gente montou o curso juntas e fizemos, assim, uma turma atrás da outra. Aí até que, em certo momento, ela engravidou e tal. Eu falei, então, vou seguir o curso. O curso virou o Arte, que é o curso que é o curso atual hoje que você dá. Já tô na 10ª turma do curso. Bacana. Então, assim, é um curso... Assim, eu sou tão feliz dando esse curso, eu sou tão feliz. É um curso que me preenche, assim, tanto, porque eu sei que eu estou ajudando outros colegas dentistas, assim, a aprenderem mais um pouquinho sobre esse mundo de resina, entender como é que funciona, porque eu sempre falo, não é uma receita de bolo que você vai fazer tudo igual para todo mundo. Quando você entende os conceitos, entende os sistemas de resina, entende como planejar, entende como trabalhar, você vai resolver todos os casos que você precisar no seu consultório. Então, quando eu vejo que eu estou ajudando outras pessoas a serem melhores, a construírem melhor uma vida ali na odontologia, na área estética, eu fico extremamente feliz. Então, é um curso que eu falo sobre... Tem a parte teórica e são 5 práticas laboratoriais. É um curso muito, muito prático. Enriquecedor, né? Demais. E eu falo assim, que não é um curso só de faceta, porque eu acho que nem tudo é só faceta. E eu falo isso nos cursos. O paciente não vai chegar no consultório, simplesmente eu vou facetar 10 dentes dele, vou facetar 20 dentes. Não é isso. Eu sempre falo que a gente ser conservador não é só a gente não desgastar o dente. Ser conservador é a gente fazer o que o paciente realmente precisa. Ter indicação clínica para a realização daquele determinado procedimento. Exatamente. Então, o meu curso ele conta com faceta, tem faceta estratificada, tem classe 4, porque chega no consultório classe 4 você tem que saber resolver. Dente conoide, dente escurecido, diastema. Então, assim, são várias possibilidades, por isso que o curso é Arte, resina composta anterior, porque não é só de facetas, e vai envolver, assim, várias técnicas, vários materiais, porque eu trabalho com inúmeras empresas que são parceiras minhas há anos. Então, cada um oferece um material, né, mais indicado para um determinado trabalho. Exatamente. E é legal que o aluno consegue experimentar todos os materiais. Isso é legal. E depois ele vai, na prática dele, na clínica dele, entender qual vai funcionar mais, até em relação a valores, em relação à manipulação, em relação a técnicas. Então ele vai escolher depois os melhores produtos, ele vai ter contato com todos esses produtos. Então, assim, as empresas são super parceiras. Proporciona uma experiência muito boa para quem faz o curso. O curso não é só um curso, exatamente o que você falou, é uma experiência. Uma experiência. É uma experiência de... agora eu tô com uma turma um pouco menor, então é como se fosse uma mentoria. O curso ficou até mais assim aconchegante. Intimista ali, intimista, né? Em Friburgo. Mas eu também dou esse mesmo curso para turmas maiores.
É muito conteúdo, a gente nunca consegue acabar cedo, então é um curso que sempre acaba tarde, e os alunos falam assim, tinha que ter 3 dias de curso, porque é muito conteúdo, eu falo que eles saem com a cabeça fervendo, mas é enriquecedor, tanto para eles quanto para mim, e eu sou muito feliz fazendo isso. Que bom a gente ouvir isso de você, né? Tá realizada naquilo que faz. Sim. Né? E aí, eu acho que a gente tem alguma coisa aí para mostrar, né? Para o nosso público, algum caso, né, que você tenha feito que seja interessante. Sim. Tem aí para a gente ver? Tem um caso, eu até apresentei esse caso no congresso, que é um caso bem bacana, que a gente fez fiz o clareamento, planejamento e finalizei com as resinas, e aí eu trouxe para mostrar um pouquinho para vocês. Então, legal, vamos dar uma olhada aí nesse caso clínico aí. Então, esse é o caso clínico que eu trouxe para vocês, de uma paciente, ela é mãe de um colega meu de profissão, a gente se formou juntos na faculdade, e ele pediu para atender ela, que ela tinha uma vontade de transformar o sorriso, ela tinha um dente muito amarelo, muito escurecido, e aí ele falou, Bárbara, você é a melhor pessoa para atender minha mãe. Legal. Eu falei, nossa, que honra, obrigada. Relação de confiança. Sim. E aí ela chegou no consultório com muito desgaste nos dentes posteriores, com uma pequena perda de dimensão, um grande desgaste dos dentes anteriores pela ausência também de dente posterior. E aí a gente começou o tratamento, fiz uma montagem em articulador semi-ajustável dela para fazer um planejamento, fiz um jig, fiz depois o escaneamento e aí fiz os tabletops dos dentes posteriores. Então eu consegui ganhar um espaço na região anterior para eu conseguir reabilitar ela. Ajustou a DVO do paciente, sim, né? Ajustei a DVO, a oclusão, deixei ela toda estável e aí eu consegui partir para a parte estética que ela tanto queria. Na região anterior. Legal. E começando o clareamento, geralmente eu faço um dessensibilizante antes. Então esse é o Potenza Essence, que é um dessensibilizante que eu uso bastante no consultório, 2%. Então antes do clareamento de consultório eu uso ele a 2%, e depois eu faço o clareamento de consultório, que geralmente eu uso o Potenza Bianco a 38%, pode passar, isso. Que eu uso, super rápido, por 30 minutinhos você consegue um clareamento, um resultado bem bacana. E tudo isso numa consulta só, numa sessão só. Numa sessão, e aí eu gosto de fazer a técnica combinada do clareamento, então ela fez a consulta do clareamento de consultório e depois ela seguiu pro clareamento caseiro, que é o próximo. E a gente conseguiu um resultado super bacana, então ela saiu de um dente muito amarelado para um dente super clareado. Bem notório, né? Muito. Então ela fez umas 3 semanas de clareamento caseiro. E ela chegava no consultório tão feliz, ela, nossa, eu nunca tive dente tão claro, meu dente já, as pessoas estão me perguntando o que eu fiz. E assim, ela nunca fumou, ela não era fumante, realmente ela nunca tinha feito clareamento, e a gente teve um resultado incrível para ela. E assim, já estava feliz só com clareamento. Exatamente, né? Ela estava feliz com clareamento. E eu sempre, sim, dou essa opção para o paciente de fazer o clareamento antes, porque me facilita. Na hora de construir o dente, na hora de fazer as facetas ou os acréscimos de resina, eu consigo um substrato mais favorável. Um resultado melhor. Um resultado melhor. Eu não preciso colocar uma resina ultra branca para cobrir aquele substrato. Para cobrir aquele substrato muito amarelo. Então eu sempre prefiro começar pelo clareamento. E aí isso vai me favorecer a fazer a restauração depois. E aí, pode passar. Ela já com o resultado do clareamento. Aqui ela já estava, tá vendo, com os de pré a pré, ela já estava com os tabletops. E aí ela preferiu fazer primeiro os dentes superiores, para depois a gente fazer os dentes inferiores e ajustar aqui esses caninos e as bordas dos incisivos. Ela tinha uma urgência maior, porque ela tinha um compromisso, uma festa e tal. Ela queria ir já com já com a parte superior, pronta, eu falei, tudo bem. Ela já está com a oclusão estabelecida e a gente vai faltar só depois concluir a parte inferior. Mas aí a gente já começou, ela já estava com o clareamento pronto, pode passar. E aí começamos, ela já estava com planejamento, então fizemos, eu tenho a foto, fiz uma foto dela, e eu sempre ensino nos meus cursos também sobre fotografia. Então no curso também já tem aí sim.
a orientação da parte fotográfica sempre paralela à parte restauradora. Isso. Geralmente eu tiro as fotos no meu consultório com estúdio, mas eu sempre ensino a fotografia com celular. Porque eu acho que é uma ferramenta que já ajuda muito, né? Então eu sempre ensino no curso também sobre fotografia. E aí nesse caso eu fiz uma fotografia dela sorrindo, mandei pro laboratório junto com o escaneamento dela e foi feito o acréscimo dos dentes como eu tinha pedido, porque sempre eu faço um ensaio restaurador antes. Então, eu aumento os dentes em resina, sem ataque ácido, adesivo, sem nada. Eu aumento os dentes e vejo se a paciente gosta. Um mocap, né? Um mocap direto em resina composta. Fotoativo, passo um disquinho, acerto ali mais ou menos o dente. E ela adorou. E o que eu fiz? Saquei, tirei daquela resina e medi com um espessímetro. Aumentei 1,5. E aí eu mando pro laboratório todas essas fotos. A foto do mocap, a foto dela do sorriso, tudo. Já dá todo o direcionamento para o laboratório te entregar aquilo que exatamente você planejou. Então o aumento vai ser de 1,5 nos dentes, assim assado, tanana. E aí ele vai e me manda todo um planejamento virtual, que é super legal, porque o paciente até gosta de receber. Eu mandei isso para ela. Estratégia de venda fantástica. Sim, e aí ela adorou. Então assim, nossa, gostei, pode fazer sim. E ela já tinha visto também o mocap na boca, que eu acho importantíssimo o paciente ver isso, uma ideia de como vai ficar na boca. Já tem uma ideia do resultado? Sim. Né? E aí mandei, o laboratório imprimiu um modelo 3D para mim, em resina, e eu fiz a barreira palatina com silicone de adição. E aí a gente aqui já tava... A famosa muralha. A muralha de silicone, exatamente. Que pra mim, assim, é muito mais prático. Eu gosto muito de fazer o trabalho planejado do que um guia, do que fazer a mão livre. Dá pra fazer a mão livre? Até dá. Até no curso eu ensino, uma das práticas eu ensino a mão livre. Porque o aluno sempre quer saber como é que faz. Claro. Mas eu prefiro a muralha porque me dá uma segurança maior. Já tá com a guia de desoclusão. Conforto de trabalho. Um recurso que a gente pode utilizar. Com certeza. E sempre eu falo, você não precisa ter um scanner para trabalhar com odontologia digital. Você pode ter boas fotos, moldar o paciente muito bem, enviar para o laboratório e o laboratório escaneia um modelo. Então você pode trabalhar com odontologia digital mesmo sem ter um scanner. E hoje até os laboratórios oferecem o scanner, né? Aí a pessoa vai lá, no seu consultório, leva o scanner, escaneia. Então assim, existem inúmeras possibilidades para isso. Então, nesse caso, já estava tudo planejado, então fomos para o isolamento absoluto, usei o Nictone, já estava lá com os grampos, que esses grampos são de pré-molares, pode passar. E aí a gente adapta ali a nossa muralha, né, de silicone, nossa guia de silicone, que foi a cópia do modelo digital. Do modelo digital, modelo 3D. E aí assim a gente consegue ver o tanto que a gente vai aumentar da borda ali dos dentes, já com uma guia de desoclusão toda certinha, estabelecida. Então fica bem bacana, bem mais prático. Eu lembro que você comentou que quando estava fazendo o pré-procedimento, preparando para mandar para o laboratório, você calculou mais ou menos 1,5 de espessura. Isso, de Durante o seu trabalho, como é que você mensura essa espessura? Quando você está acrescentando a resina para ficar certinho dentro de 1,5 que você planejou. Então, 1,5 na verdade foi do aumento do comprimento do dente. Sim. Entendeu? Entendi. Foi do comprimento. Entendi. Então, eu estipulei mais ou menos... quando a gente faz uma análise estética do paciente, a gente vai conferir alguns parâmetros, né? Perfeito. Então, a gente vai aumentar o dente de acordo com o sorriso, com a borda, linha úmida do lábio, com sons sibilantes. O paciente não pode... falar, tem que falar o F, V, S direitinho. Sem ficar mordendo o lábio, sem invadir espaço livre funcional. Então a gente vai fazer uma análise estética ali junto. Então por isso que é tão legal a gente fazer um ensaio restaurador na hora, o mocap direto no paciente, porque a gente vai ter toda essa análise. E aí, como ali eu vi que eu poderia aumentar 1,5 mm, eu já mandei para o laboratório, olha, manda as fotos do ensaio, vou aumentar de comprimento 1,5 mm, assim assado. Então ele já faz esse cerramento digital baseado nas suas informações. Exatamente, porque se você não passa informação nenhuma para o laboratório, fala assim, insere aí. Você joga o planejamento para ele. Né? E aí, assim, às vezes não é aquilo que o paciente gosta, não é o que o paciente quer, pode não ficar esteticamente agradável no paciente.
obviamente você pode fazer até um mock-up depois no paciente, né? Mas eu acho que se eu passo essas informações para o laboratório antes, é menos chance de dar errado. Com certeza. Entendeu? E aí, pode passar. Fiz todo o ataque ácido, condicionamento ácido, com potência ataque a 35%. Pelo visto, não houve nenhum desgaste prévio. Não, nada, absolutamente nada. Foi completamente aditivo. Preservação da estrutura integralmente. Exatamente. Foi só acréscimo da borda, aumentei um pouquinho, estendi um pouquinho mesmo para vestibular, porque eu queria mudar um pouquinho o formato ali dos dentes. Então, foi feito o condicionamento ácido. Em seguida, foi feito a parte de adesão. Pode passar. Então, eu utilizei, nesse caso, o Palfic Universal Bond, que é um adesivo super bacana, que ele não é fotopolimerizável, ele é de cura dual. Então, você pinga uma gotinha do líquido A, pinga do B, mistura e aplica nos dentes. E aí você aguarda, volatiliza um pouquinho e aguarda, e logo você já começa a sua restauração, não precisa fotoativar. Se fotoativar também não tem problema, porque ele é dual, né? Não, desculpa, ele não é dual, ele é de cura química. Ah, sim. Ele não é dual, ele é cura química, falei errado. Então, ele não precisa fotoativar. Como ele é de cura química, ele só vai misturar o líquido, você passa. Entendi. E ele vai agir por si só. Esse microbrush é o da Zero Flox, da Mixpac, que é um microbrush que eu amo utilizar, porque ele é de cerda de silicone, ele não tem cerdas de fio, de nylon, nada, é silicone. Então ele não solta pelinho, então você pode passar, pode esfregar, tudo que você não corre o risco, porque a maioria dos adesivos tem solventes que podem soltar mesmo aqueles pelos. E aquilo fica aderido na parede, na superfície da restauração ali do dente. Então, esse é um microbrush que está sendo um maior sucesso e os alunos estão adorando também. Então, eu tenho usado muito e tenho achado super prático. Então, dica aí boa para vocês. Pode passar. Eu sempre falo para os alunos marcarem a linha de fratura ou a linha do dente ali, que é onde a gente vai aumentar. Porque a partir dali eu consigo saber até onde eu vou colocar resina na minha guia de silicone. Então, pode passar. Então, ali está a marcação, mais ou menos do que eu vou aumentar dos dentes. Pode seguir o próximo. E aí a gente coloca a resina ali, aumentando, passando um pouquinho dessa linha da marcação que eu fiz. No caso dessa resina, eu usei a Estelite Posterior PCE, que é uma resina de resistência, uma resina muito boa para a camada palatina. Ela não é totalmente translúcida, ela tem um pouquinho de cromo, mas é uma resina que fica muito bonita e ela se adapta muito bem quando você coloca a matriz. Ela não fica degrau, ela escoa muito bem ali. Então pode passar. Então ali está a posição, você remove os excessos com espátula, com pincel. Eu uso muitas espátulas da LM Art, que são vendidas pela Quinelato. São espátulas que são muito finas, não grudam a resina. Bem delicadas. E que elas têm um corte, elas têm um bisel de corte. Então você consegue cortar essa resina ali da guia de silicone de uma forma muito prática. Facilita tirar os excessos. Exatamente, muito. Então, nesse momento você vai fotoativar essa resina e pode passar. E aí você tem a concha palatina de todos os dentes já pronta. Se nesse momento ficar alguma rebarba, algum acréscimozinho a mais ali, ou se ficar algum ajuste, eu sempre falo, faça nesse momento. Porque se por acaso um ficou maior do que o outro, e você continua dali, e você vai fazer toda a estratificação da dentina e tudo, e depois você tiver que encurtar o dente, você vai perder toda essa caracterização que você fez. Então, o que tiver que ajustar agora... O momento de ajustar é agora. Isso, pode ajustar com lâmina de bisturi, com disquinho de lixa, e aí você vai deixar todas as conchas palatinas certinhas nesse momento. Pode passar. E aí quando você passa uma lixa e tá acertando, como é que você faz? Você joga só o ar, lava? Não, lava não. Você joga só o ar. E se você precisar, você pode aplicar, pegar o próprio pincel com um pouquinho de bonde, se precisar. E aí você só passa ali para tirar jato de ar. A água aí, no caso, iria contaminar o processo. Sim, se você fosse jogar água, você teria que condicionar tudo de novo. Tudo outra vez, fazer tudo outra vez. Então, não, é só um ar mesmo.
E se você pode pegar o próprio pincel, eu gosto muito de usar o pincel do Tokuyama, número 24, que ele tem uma pontinha, um lado é uma ponta bem fininha e o outro é um lado chato. Achatadinho, que você usa pra espalhar. Então eu uso às vezes o próprio pincel só pra tirar esse pozinho que fica. Nem precisa aplicar. Isso não compromete o processo. Não. E aí, nesse caso, eu usei como dentina a Stellite Omega BL2, porque o dente da paciente já estava clarinho. E aí ela queria mesmo um sorriso branquinho e tal, então eu usei essa resina como dentina. E você estende essa resina de dentina até onde? Então, até na região dos lóbulos ali de desenvolvimento? Eu estendi essa resina um pouquinho mais para cervical, porque eu queria, ela tinha cervical um pouquinho ainda cromatizada e eu queria tentar deixar o dente maquiar, dela um pouquinho mais claro. Então eu levei essa resina um pouquinho mais para cervical e depois eu cobri com uma... Pode passar? Eu cobri... antes de fazer a camada de esmalte, eu apliquei um pouquinho o Starlight Color, que é um pigmento blue, que ele dá uma ideia de profundidade ali. Então eu não tinha muito espaço para trabalhar. Então é legal quando a gente tem pouco espaço, que eu estou usando uma resina na palatina que não é tão translúcida, então não tem essa passagem de luz ali, esse efeito óptico. Então eu crio um efeito óptico de profundidade com o corante azul. Então essa é uma técnica legal que eu ensino no curso. Pode passar. E aí depois eu finalizei com a MW. Então foi esse conjuntinho aqui de resinas que eu usei nesse caso, que eu gosto muito. A MW é um esmalte acromático, ele não tem cor. É um esmalte translúcido que é lindo. Quando você acerta bem a cor da dentina, ele é perfeito para você usar como camada vestibular. Pode passar. E você levou ele até a borda incisal. Isso. E aí o caso finalizado, a paciente ficou super contente com o resultado. Ficou um trabalho natural, do jeito que ela queria. Aumentamos ligeiramente. Se vocês observarem, o lateral dela era, uma posição diferente. Eu acho que, se não me engano, quando fui fazer, eu só arredondei um pouquinho a borda do 12 dela e eu acertei esse corredor bucal dela, que tinha... Os dentes não estavam, numa posição bacana do corredor bucal. Esse aqui, na verdade, está a foto dele finalizado, com o corredor bucal finalizado. Fez uma correção de alinhamento e nivelamento. Isso, então o corredor bucal agora dela tá todo certinho. Anatomia do dente, que a gente fez ele um pouquinho mais arredondado do que ela tinha, o dente estava mais quadrado. Dá uma característica mais feminina. Mais feminina, mais delicada. Uma textura natural, né? Pode passar. E aí o resultado de um bom acabamento e polimento. Essa resina, ela tem uma durabilidade de polimento muito legal. Então, assim, o paciente não precisa ficar sempre repolindo. E se precisar repolir, você não precisa fazer aquelas etapas todas de polimento. Você acabou antecipando aí, eu ia te perguntar sobre isso aí, manutenção disso aí. Sim, eu sempre falo, o paciente vai voltar de 6 em 6 meses para fazer uma profilaxia, para fazer um acompanhamento. Eu sempre falo com o paciente que tem que ter essa consulta de revisão de 6 em 6 meses de acompanhamento. E se precisar, eu uso só as últimas espirais de polimento só para acertar o brilho. E eu vou te dizer, nas primeiras consultas eu nem preciso fazer, porque... A durabilidade, como você falou, a durabilidade é muito longa. Então, eu não preciso ficar repolindo, assim, e nem fazer todas as etapas de polimento, porque senão eu vou estar desgastando também essa resina. Então, eu faço só as últimas 2 espirais se precisar, e já fica um polimento lindo. E com certeza algumas pessoas vão perguntar, e com relação à alimentação, né? Não. Em relação às resinas, alguma restrição ou vida normal? Não, vida normal. Eu só falo com o paciente assim, não vá ter certos hábitos que nem com o meu dente eu faria. Sim, mastigar gelo, por exemplo. Abrir pacote de ketchup, ficar mordendo caneta. Abrir vidro de perfume. Abrir garrafa de cerveja, de refrigerante. Então, assim, certas coisas, assim, roer unha. Teve um paciente que chegou num consultório que ele veio de outro colega porque ele foi roer unha e quebrou o dente, a faceta. Então, assim, óbvio que alguns cuidados você vai ter que ter, mas a alimentação é normal, você pode ter vida normal, não tem problema nenhum. Mesmo alimentos com corantes, vinho, que o pessoal costuma dizer chá, café, mate, não, nada disso. Pode. Refrigerante.
porque eu falo assim, sempre os lugares que mais pigmentam é a região cervical e proximal. Isso. Então, você tem que estar com um acabamento muito bem feito, um polimento muito bem feito. Tem que ter uma lisura muito boa. Uma lisura superficial. Eu sempre falo no meu curso uma coisa muito importante. É que uma resina, para ela ser bem polimerizada, bem acabada e polida, ela tem que ser bem polimerizada. Então, uma resina, sempre, ela tem que ser muito bem fotoativada para ela ter todas as características dela. Então, tanto de resistência, propriedades mecânicas, como propriedade de lisura de superfície. Então, não usem fotos polimerizadores da China, da AliExpress, comprei, sei lá, não sei, você nem sabe que potência, que radiância, nada que está entregando. Isso é algo seguro, até porque para não comprometer o seu trabalho, exatamente. Né? Então, usem bons fotopolimerizadores. Hoje no mercado tem vários que são muito bons. Eu gosto muito do Granvalo, da Ultradente, mas outras empresas têm. A SDI tem ótimos fotopolimerizadores. A FGM também tem. Tem a Care, que tem fotos muito bons. A 3M. Então, assim, tem vários fotos que são muito bons no mercado, que os alunos podem se servir muito bem, com bom custo-benefício, mas isso faz a diferença também no trabalho. Então, boa fotoativação, boa manipulação da resina, boa técnica de acabamento e polimento. É com calma, tá? A hora de acabar e polir não pode ser feita com pressa, tem que ser feita com carinho, com cuidado. Quanto tempo leva em média um trabalho desse, Bárbara? Eu às vezes assim, eu fico uma tarde com o paciente para fazer um trabalho desse que é mais extenso. Então, eu faço com calma, porque eu gosto de tirar foto, eu gosto de isolar, eu gosto de fazer as coisas com mais calma, eu fico uma tarde, né? Na primeira consulta eu já dou um acabamento e polimento, mas eu sempre peço para o paciente voltar para uma revisão. Porque às vezes eu sou virginiana, pensa, eu sou meio perfeccionista, então eu gosto de uma outra consulta que eu vou estar com os olhos mais descansados. Sim, claro. Revisar as minhas arestas. Então eu passo meu grafite nas arestas, vejo se as arestas estão idênticas um lado do outro, se eu preciso ajustar alguma área de espelho, área de sombra, se eu preciso, eu quero fazer mais uma textura, então eu faço mais uma textura. Então eu gosto de uma segunda consulta de revisão, justamente para fazer um refinamento, né? Seu refinamento. Isso. E aí eu dou todo mais o enfoque mais no acabamento e polimento, passo os minhas lixas, que aí para mim as favoritas minhas são a Epitex da GC, que eu consigo fazer um acabamento proximal, uso pasta de polimento. Então assim, eu faço todo um capricho, que aí sim eu finalizo e falo, nossa, agora tá perfeito. Exatamente. Bacana, isso aí. Então, o importante é você, como você mesmo diz, né, ficar satisfeito com o trabalho que você faz, né, e o teu cliente ficar feliz, porque é um sonho, né, das pessoas. As pessoas quando procuram a gente no consultório, elas têm um sonho, né, e a gente trabalha para realizar esse sonho, né, entregar aquilo que a gente promete, né, para a gente não ter nenhuma decepção aí do paciente. E tá lindo o trabalho, parabéns. Obrigada. Tem mais algum caso clínico? Não, tem mais um slide. Tem mais um slide? Não, acho que só para finalizar. Que essas fotografias é aquilo que você relatou aí, que você passou pra gente, que é o que você já vai dando as dicas de como fazer essas fotos. Isso. Né? Essas para fotos, documentar o trabalho e utilizar até, óbvio, né, na publicidade do consultório. Eu sempre falo, foto é primordial. Foto é para questão legal. Sim. Foto é para você também divulgar seu trabalho. Foto é para você mostrar para o paciente, olha, o histórico do paciente, aquilo fica guardado contigo, exatamente, né? O histórico clínico dele, né? Então, assim, é tão importante a gente tirar foto. Eu falo com os alunos, assim, às vezes a pessoa fica com vergonha, fica com medo, não tá perfeito ainda para postar. Gente, não espera estar perfeito para começar. Tem que começar, né, comece. Tem uma trend agora, né? Começa, depois você melhora. É isso aí. Começa. Não tenha vergonha, não tenha medo. Começa porque, assim, vai te estimular. Nossa, eu posso melhorar aqui, eu posso melhorar aqui. Eu não comecei meus tratamentos de resina estratificando como eu estratifico hoje. Eu comecei com casos mais simples, mas sempre buscando fazer o melhor tratamento, que, como você falou, é uma expectativa muito grande do paciente. Sem dúvida. E para ele confiar em mim, a transformação dele do sorriso, da autoestima. O paciente, às vezes, ele tem vergonha de sorrir em público, ele tem vergonha de se alimentar, sabe, a vida social dele é completamente diferente. Quando você entrega para ele um resultado desse,
ele fala, nossa, você mudou a minha vida, você transformou a minha vida. E é bonito de ouvir isso. E é gostoso, porque bom, né? eu sempre falo, a gente não cuida de dente, a gente cuida de gente. Isso. E a gente está transformando vidas, a gente está transformando pessoas, a gente está... A odontologia é tão linda que a gente consegue transformar a outra pessoa com o nosso dom, com a nossa... É o lado humano trabalho. Da profissão, né? Exatamente. E infelizmente algumas pessoas esquecem disso. Né? Isso você tocou numa coisa muito importante da nossa profissão. Dinheiro é consequência. Sem dúvida. Eu sempre falo sem assim. Dúvida. Mais do que você dinheiro é o resultado do seu trabalho, é aquilo, né? Que é óbvio, a gente tem que ter para sobrevivência, sim, né? Lógico. Mas não é o que vem em primeiro lugar, né, Não, Bárbara? eu acho que tem uma frase que assim, às vezes eu coloco no final da minha aula, é isso: o sucesso não é o quanto dinheiro que você ganha, mas o sucesso é a diferença que você faz na vida das pessoas. Sem dúvida. Eu acho que isso é mais gratificante do que qualquer outra coisa, sabe, que eu possa receber. O dinheiro vem por consequência, claro que é importante, mas o momento que o paciente fala, me abraça, porque eu sou muito carinhosa com todos eles, eu abraço, beijo, o paciente vira meu amigo. Comunicativa, né? Bárbara, pessoa extremamente comunicativa. E aí eu falo assim, cara, minha missão foi feita. Missão cumprida, missão né? Cumprida. Você apaga a luz do consultório para ir para casa com essa sensação de... Feliz, de missão cumprida. Exatamente, isso é o que mais me move. Que bom. E aí é o que faz que impulsiona a gente continuar fazendo o que a gente faz e estar sempre preocupado em aprimorar e aprender mais, né? Sempre estudando. A odontologia é uma profissão de curva de aprendizado, a gente tem que estar sempre estudando, né? Não pode parar, senão a gente fica desatualizado. Exatamente. Com a tecnologia atual, então, isso é quase que uma obrigação. Com certeza, né? Porque é aquilo que a gente diz assim, tem que fazer os upgrades, né? Não dá para você ficar estático. Eu fiz um curso agora, daqui a 2 anos eu faço, não dá mais tempo para isso. E eu sempre atualizo o curso com casos, com materiais, com técnica, com coisas diferentes. O tempo inteiro renovando. O tempo inteiro renovando. E as técnicas que eu demorei muitos anos para aprender, que eu custei, sabe? Dedicação, né, eu entrego ali tudo pro aluno. Porque para que ele vai ter uma curva de aprendizado enorme que eu tive, se ele pode aprender se ele já tem aquilo tudo mastigado, eu já dou tudo pronto. Uma receitazinha para ele. Você vai fazer assim, 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 assado. Por isso que ajuda muito. Por isso que o aluno gosta, porque é prático, é objetivo, é certo, sabe? Não fica enrolando. Eu vou passar para ele tudo que eu já aprendi em 18 anos. Eu vou passar para ele o máximo que eu puder ali de legal. Ensinar é uma arte também, né? É uma arte, é um dom, Ensinar né? É um dom, é uma arte, né? Eu amo, sou apaixonada por isso. Eu li um livro uma vez, ele falava as 10 riquezas do ser humano, né? E o livro dizia que uma das principais riquezas seria a troca de informações. Sim. O ser humano é sempre mais rico quando ele consegue trocar as informações e não só reter essas informações. A gente ensina e a gente aprende. Sabe, o tempo todo eu tô estudando, eu aprendo com outros professores, eu aprendo com outros colegas, eu aprendo estudando, lendo, e é uma bobagem a gente achar que a gente sabe tudo, porque a gente nunca vai saber Com certeza tudo. Não. Sabe, Quem fala muito isso aí, até em relação ao que você disse, de dar o meu melhor, né? Com as condições que eu tenho naquele momento de fazer o meu melhor, é um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, maravilhoso. Que eu amo, já assisti palestras dele. E eu falo essa frase porque quando eu trabalhava numa clínica ganhando 30%, eu fazia isso. Eu trabalhava, eu dava o meu melhor com o material que eu tinha, com tudo que eu tinha ali, que era básico, que não é o que eu trabalho hoje, mas eu era extremamente elogiada pelo meu trabalho, com o que eu tinha. Então eu falo isso com o aluno, que muitas vezes aluno que é recém-formado, que trabalha em clínica ou que está na graduação ainda, você vai fazer o seu melhor com o que você tem agora, enquanto você não tiver condições para fazer melhor ainda. Exatamente. Entendeu? Então, e aí... Essa busca é incansável. Incansável. A gente não pode, né? Como você disse, é a resiliência, né? Eu comecei lá atrás, tive minhas dificuldades, tive minhas barreiras. Imagina se a Bárbara desiste, né? Pois é. Não a luta sempre vai existir. Sempre. Né? O importante é estar ali. Acredita naquilo que faz, você vai seguir em frente. Se você não acreditar, aí realmente você acaba desistindo. Não, eu sempre falo assim, a gente tem um propósito da vida da gente, a gente tem que ter um plano. Mas eu sempre brinco assim, a gente tem planos e Deus tem propósitos, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem... E nem sempre o nosso tempo é o tempo dele, Exatamente. Né? A gente tem uma pressa para acontecer as coisas, a gente quer que tudo seja para ontem, e a gente quer que as coisas sejam rápidas, e por que não acontece? Mas
mas é tudo no tempo dele, é tudo conforme. Agora não dá para eu também ficar aqui esperando, meu Deus, me ajude. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. É isso aí. É correr atrás, é estudar, é meter a cara, não esperar que as coisas caiam na sua mão, sabe? Você, não, vamos fazer, vamos correr atrás, busca, se interessa, faça cursos, aprenda, conexões, como é importante o networking, sabe? Vá no congresso, isso é fundamental. Meu pai falava isso, meu falecido você conhecer pessoas, eu sou apaixonada, adoro conhecer pessoas, adoro ir a congressos, encontrar com meus amigos, fazer contatos, novas empresas, parcerias, e é daí que você vai... As portas vão se abrindo. Você tem que correr atrás, não dá pra você ficar parado no sofá esperando. Sim. Mas eu acredito que Deus está aqui traçando o nosso caminho, assim, a gente vai obviamente direcionando, mas ele lá de cima tá acompanhando a gente e ele não me deixou desistir. Que bom, a gente já viu que a Bárbara é ali, ó, não desiste nunca, né? Não. Tá sempre seguindo em frente ali. Bárbara, um sonho. Um sonho? Eu acho que já realizei tantos sonhos. Mas assim, eu tenho o sonho de, se for pensar no lado profissional, vamos falar de um profissional, vamos falar de um pessoal. Sim. De expandir realmente o curso para que eu possa ajudar outras pessoas a viver dessa odontologia que eu tanto acredito que eu amo. Propagação de conhecimento. Exatamente. Então, se eu puder propagar conhecimento, não só de resina, como de outras coisas. Tem outros projetos lindíssimos esse ano vindo. Você faz outras coisas no consultório além da dentística, muito, né? Muito. Eu sou reabilitadora, eu sou protesista, eu sou implantodontista. Eu sou apaixonada, obviamente, pela estética, pela resina, mas eu faço um monte de outras coisas que talvez as pessoas não saibam. Mas assim, eu sou muito apaixonada por isso e quando a gente gosta, cara, vamos ensinar, vamos replicar o que a gente sabe. Então, essa é uma paixão muito grande em mim. Então, se eu puder ajudar outras pessoas com esse conhecimento, para mim, seria um sonho muito, muito realizado. Bacana. E um sonho pessoal da Bárbara, que falou que, puxa, tinha dificuldade, não podia pagar uma faculdade, né? Você vê, e esse sonho todo se realizou, e olha onde você está hoje, Sim. né? Então, com essa realização, provavelmente a Bárbara tem um sonho de alguma coisa pessoal. O que a Bárbara gostaria de realizar na vida dela que ainda não fez? Eu acho que assim, um sonho de ter, assim, obviamente a gente quer ter uma família, viajar muito, que o meu sonho é viajar pelo mundo e ter uma casa na praia para eu surfar. Olha que legal. Dentista, surfista. E uma casa, assim, pra eu carregar uma pranchinha. Eu falei, cara, meu sonho é ter aquela liberdade de chegar de manhã. Eu falei, não vou trabalhar agora de manhã, não, porque eu vou surfar. Isso aí, bacana. Eu acho que isso eu vou qualidade de vida, né, Bárbara? Qualidade de vida. Não, eu vou viajar, vou fazer um passeio, vou surfar em tal lugar, com minha família e curtir esses momentos que eu acho que também são importantes, porque, assim, eu sou muito workaholic, eu confesso. Uhum. Eu tô aprendendo... Eu percebi isso nas nossas conversas. Eu tô aprendendo a lidar com essa balança de equilibrar a vida pessoal com o trabalho e tudo, porque eu sempre dei uma prioridade para isso. É difícil, muito difícil, porque a gente fica equilibrando os pratinhos, mas é preciso. É preciso. Que a gente não pode... Que a vida não é só trabalho, a vida não é só lazer também. Senão a vida passa e a gente não faz um monte de coisas. Exatamente. Então, eu acho que um sonho para mim, se fosse pensar, é conciliar um trabalho que eu amo, que eu não me vejo sem, e conciliar a vida pessoal, assim, para conseguir usufruir dos dois. Eu acho que isso seria... Para ter aquele equilíbrio ali da vida. E eu curti aí a vida um pouquinho também. Muito legal. Prazer conversar contigo. Obrigada, o prazer foi meu. Pessoa extremamente inteligente, dócil, humilde, né? Dentro do que vem propagando como profissional. Obrigada. Né? Isso é importante também, porque é ruim quando as pessoas veem a gente de uma maneira diferente, né? Sim. E dessa forma com que você trabalha, você está sempre, como é que eu vou te dizer, cativando as pessoas, né? Sempre, e é muito bom a gente ter as pessoas ao redor da gente, admirando o que a gente faz, curtindo, seguindo, aprendendo com a gente. Com certeza. Bárbara, tem muita gente começando, né? Se formando, enfim. Qual conselho você daria para quem está começando e para quem já começou
e está assim, um pouco desanimado com a profissão, quem sabe a gente dá aí um conselho para essa pessoa retomar a vida, ter um gás para voltar a fazer e chegar aí a fazer as coisas que a Bárbara faz com tanta vocação, com tanto carinho, né? E com tanta felicidade. Olha, uma das coisas que eu acho super interessantes é assim, tem um mentor, tem uma pessoa que te incentive, que te ajude, que te inspire, que você possa contar, que você possa te ajudar de alguma forma. Eu acho que assim, eu tive umas pessoas que foram importantes na minha vida, que me incentivaram, que me ajudaram, que abriram as portas para mim, que falaram, não, se eu tô aqui, me dá sua mão que eu caminho com você. E é legal você ter essas pessoas que você pode contar e pode se inspirar para você falar, nossa, eu quero ser um dia assim como essa pessoa. Então, assim, tem um mentor, sabe, que te oriente. Nunca deixe de estudar. O estudo abre portas, você fazer cursos, você se aprimorar sempre. Não fique na sua zona de conforto. Eu faço isso aqui, eu sei isso aqui, tá muito bom. Não. Tem aquele bichinho do inconformismo, sabe? Uhum. De você não querer ficar no mesmo lugar. Não, eu quero mais, eu sei que eu posso mais. Então, sempre busque isso. Então, busque cursos, busque se aprimorar, esteja com pessoas melhores do que você. Sempre. 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 Sabe? Uma vez eu assisti uma palestra que era assim, quando você tá numa mesa e você tá com aquelas pessoas naquela mesa. Só que quando você começa a evoluir, quando você começa enfim, estudar, evoluir pessoalmente, profissionalmente, tudo, às vezes você vai ter que trocar de mesa. Sim, claro. E não que aquelas pessoas que estavam na mesa anterior não façam parte da sua vida, mas uma questão de evolução. Mas uma questão de evolução, faz parte você vai do mudar ciclo de mesa, vida. Entendeu? Então, assim, não tenha medo de evoluir. De mudar. Entendeu? Como diz aí os grandes consultores, né? Para ser um tubarão tem que andar com um tubarão. Exatamente. Né? Então, procurem estar com pessoas que vão te agregar, que vão te acrescentar. Não por interesse, não digo isso mas claro por pessoas que pensem da mesma forma que você, que compartilhem da mesma ideia. Dos mesmos propósitos. Fundamental isso. Então, e não desistam. Não desistam. Eu acho que às vezes assim, a gente dá um desânimo de falar assim, nossa, parece que tá tudo dando errado. Parece que eu não vou aguentar, parece que não é pra mim, a odontologia não é pra mim. Gente, a vida assim, não é um mar de rosas, não, né? não é um moranguinho todo. Não, claro. Outro dia eu estava conversando aqui com o professor Ricardo Matos, de cirurgia, e a gente abordou exatamente esse assunto, né? Nem todo dia, às vezes você vai para o consultório, não é aquele dia que vai dar tudo certo. Não. Vai ter dia que vai dar errado, ou vai dar tudo errado, ou uma coisa errada. Mas a gente tem que entender que são fases, são momentos, né? Sim. Pode acontecer, com quem faz. Sim. Só não acontece se você não fizer. Exatamente. Né? Então tem dia que você está de bom humor, tem dia que você não está de bom humor. Às vezes o paciente ajuda no seu trabalho, às vezes o paciente não ajuda no trabalho. A gente lida com pessoas, então... Exato. Então são as coisas que acontecem no meio do caminho que a gente não consegue prever, mas que a gente tem que ter habilidade suficiente para contornar. Exatamente. Né? E o que você sempre disse aí na nossa entrevista, é a resiliência, é a vontade de continuar andando. Sim. Porque se qualquer obstáculo que aconteça na vida da gente, a gente desista, né? Aí as coisas não acontecem. Exatamente. Não é tudo fácil, né? Para chegar onde você chegou, precisa batalhar. Muito, né? batalhar. Não cai do céu. Não cai. Você tem que ter coragem. Eu falo assim, você tem que ter coragem para começar. E você tem que ter resiliência para não desistir. Então, assim, não desistam porque... Sabe, parece que quando você, igual é desenho animado, que o bichinho vai lá, cava, ele tá próximo do diamante e ele fala, ai, cansei, desisti. E se ele cavasse mais um pouquinho, ele tava no diamante? Tava lá. Então, assim, não desistam, porque pode ser que ali esteja, sabe, o seu pote de ouro, enfim, não um ouro, né, no sentido financeiro, mas assim... O ouro da realização. Né? Cheguei lá. E assim, hoje eu olho para trás da minha profissão e quanto orgulho que eu dei para minha família, para os meus amigos, e não, mais do que para eles, assim, orgulho meu, para mim, sabe? De quem eu me tornei, de quem eu sou e de onde eu posso chegar ainda. Bacana. A gente vê até que você fica emocionada só de falar, né? Muito legal isso. Dá uma... Desculpa. Bárbara, olha, prazer imenso te entrevistar, conversar com você. Obrigada. SM é
é uma escola de portas abertas para você. Tenho certeza que a gente vai desenvolver muitos projetos juntos. Se Deus quiser, né? Estaremos juntos aqui. E, enfim, essas entrevistas para mim são muito bacanas, porque são experiências de vida. E essa troca que a gente tem aqui com você e com as outras pessoas que eu já tive a oportunidade de entrevistar, me enriquece muito. Então eu também sou muito feliz no que eu faço, né? E assim, tenho prazer enorme de trazer pessoas como você, porque isso agrega um valor na vida das pessoas que estão nos assistindo, que, assim, que não tem preço, né? Não dá para mensurar isso, né? Então, pessoal, mais uma vez agradeço, né, a presença de todos nos assistindo, né, e aqui da professora Bárbara, que agora vai deixar o recadinho final dela despedindo de vocês. Olha, eu acabei fazendo com que ela né, se emocionasse um pouquinho. Não tem como, né? Eu sou meio chorona, então falo assim de família, sabe, de realização, assim, eu já fico meio emotiva. Mas assim, eu queria agradecer muito, muito, muito o convite. Foi super especial estar aqui com você. Que bom, fico feliz. Conhecer, sabe, esse império que você construiu com tanta dedicação. Não chega tanto. Não chega tanto. Não, a gente tem que valorizar nossas conquistas, que pequenas que sejam, comemore cada conquista. Isso. E a gente vê que como a gente cresce, como a gente consegue, sabe, tanta coisa. E acredito que tenho certeza que não foi fácil você chegar onde você chegou, e também com muita resiliência você tem o que você tem hoje. Então, parabéns por essa estrutura enorme. Eu costumo dizer o seguinte, eu não construí isso para mim. Sim, né? Sim. Até porque a vida, uma hora a gente vai embora, sim, e o que está aqui fica. Sim, fica para quem está aqui. Né? Então, eu construí para poder dividir. Exatamente. O seu propósito. Exatamente. De levar para frente uma odontologia cada vez melhor, honesta. Eu sempre falo isso, da gente trabalhar com honestidade, com ética, com transparência, com propósito, com determinação, sabe, humanização. Então, assim, a gente tem que levar essa odontologia adiante. Sem dúvida. Então, parabéns pelo trabalho que você exerce aqui, pela sua estrutura, pela sua família. Então, se Deus quiser, eu farei parte dessa... Já faz. Já faz com parte. certeza, dessa família SM também. Então, agradeço imensamente o convite. E fica o convite também para todo mundo que está assistindo. Em breve vai ter novidades bem bacanas aqui na SM. Ainda não vamos dar o spoiler, não, né? Mas vai ter coisas bem legais aí que estão por vir. E a gente vai estreitar mais essa parceria ainda, que vai ser muito legal. Esse ano aí promete muitas coisas. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua entrevista. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, nos assistindo, e até o próximo podcast. Um grande abraço e até lá. Até lá, pessoal. Um abraço.